Olá, dando sequência à série de vídeos Treinamento Cardiorrespiratório e HIIT, Dogmas, Paradigmas e Verdades Absolutas. No último vídeo que eu lancei no meu canal do YouTube HiFit, eu falei que eu ia soltar uma bomba. E essa bomba chegou. E eu falei para você que está me assistindo que você merece ouvir a verdade, mesmo que essa verdade doa muitas vezes, mas ela é uma verdade nua e crua na concepção da palavra. Eu trouxe um artigo aqui que foi publicado na Medicine Science, que é a revista do American College, que é o Colégio Americano de Medicina Desportiva. Um artigo clássico do Todd Astorino. Ele verificou os efeitos de dois tipos de treinamento intervalado na máxima oxidação de gordura e na composição corporal. Com relação aos sujeitos da pesquisa, eram 30 mulheres jovens sedentárias que treinaram 3 vezes por semana, num total de 12 semanas de treinamento em ciclo ergômetro. O treinamento intervalado consistia de 80% a 90% do VO2 máximo, um grupo, ou 60% a 80% do VO2 máximo, o outro grupo, e ainda tinha o grupo controle para comparar. O protocolo de treinamento era um HIIT mais intenso, com o modelo de treinamento 1 de estímulo para 1 de recuperação, metodologia 1 para 1. E o grupo que fez o HIIT menos intenso tinha uma metodologia de 1 para 1,5, perfeito? Eles treinaram 96,4%, eles tiveram uma frequência de 96,4%, ou seja, eles realmente treinaram. A alimentação ela foi controlada por questionário 4 dias seguidos antes de iniciar o estudo, e aí eles ainda fizeram uma revisão antes da 6ª e antes da 12ª semana. E o que eles encontraram? Eles mantiveram o mesmo padrão nutricional de rotina pré-testes. Eu vou mostrar à frente o gráfico para você que está me assistindo, poder entender de forma mais fácil através da visualização do gráfico. Com relação às avaliações, eles fizeram peso e estatura para encontrar o IMC, circunferência de cintura e quadril para encontrar o RCQ, percentual de gordura foi analisado através de Pollock 3 dobras, padrão, e o VO2 máximo foi medido por ergospirometria, que é padrão ouro Gold Standard. Muito bem, está aqui a característica física dos sujeitos, como você pode ver aqui no gráfico. E eu posso ler aqui o texto em inglês tirado diretamente do artigo. No baseline, ou seja, no pré-teste, todas as características físicas, incluindo peso de gordura, IMC, oxidação de gordura oxidada e o VO2 máximo, eram similares entre os grupos. As características físicas deles são reveladas na tabela 1, e eu coloquei a tabela 1 aqui justamente do artigo para você poder verificar que não existia diferença entre os grupos, tanto o HIIT mais intenso, quanto o HIIT menos intenso e o grupo controle. Bom, no baseline e a cada 3 semanas, o peso corporal, o VO2 máximo e o substrato oxidado eram mensurados. No baseline e a cada 6 semanas, a composição corporal era determinada. Olha que isso que eu queria mostrar para você que está me assistindo. Esse gráfico aqui ele apresenta a característica do estado nutricional dos sujeitos. No baseline, 6 semanas e 12 semanas de intervenção. Tanto no grupo HIIT menos intenso quanto no HIIT mais intenso, não houve diferença significativa, nem para aumento e nem para diminuição da ingesta calórica total. Ou seja, o grupo que trabalhou o HIIT menos intenso começou com 1.679 e terminou com 1.677. O grupo que fez o HIIT mais intenso começou com 1.789 e foi para 1.514. Houve até uma diferença, uma diminuição, uma restrição, mas essa restrição não foi significativa, então estatisticamente a gente classifica que não houve diferença na ingesta calórica total. Agora olha que mais interessante, o padrão nutricional também não se alterou. O que eu estou querendo dizer com isso? A quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína continuou a mesma ao final do estudo, desde o baseline, na 6ª semana e na 12ª semana. Ou seja, não existiu diferença. E por que isso é tão importante? Imaginemos o seguinte, vamos pegar aqui o grupo que treinou o HIIT mais intenso. Eles começaram
o estudo com 1.700, elas começaram o estudo com 1.789. Imaginemos que sejam 1.789 de proteína pura. E elas passam a ingerir as mesmas 7.889 de açúcar simples. Você acha que hormonalmente, metabolicamente, bioquimicamente o organismo vai funcionar de forma igual? É claro que não. Por isso a necessidade do padrão nutricional ser marcado e não houve diferença. Aqui embaixo, esse gráfico mostra a periodização de treinamento tanto do grupo que fez o HIIT mais intenso, quanto do grupo que fez o HIIT menos intenso. Na primeira semana elas davam 6 tiros a 80% da potência máxima em watts, depois aumentavam os tiros e aumentavam a intensidade, mais uma vez aumentavam os tiros e aumentavam a intensidade, depois davam uma pequena recuperação, diminuía os tiros e a intensidade, depois voltava a aumentar, recuperava, ou seja, tanto o grupo que fez o HIIT de alta intensidade quanto o grupo que fez o HIIT numa intensidade menos intensa fizeram uma periodização ondulatória, onde a literatura mostra claramente que é o modelo de treinamento de periodização mais significativo para a melhora da composição corporal. É o modelo mais interessante, é a periodização ondulatória. Os dois grupos participaram desse modelo de periodização. Vamos então aos resultados. Comparado com o baseline, os dois grupos, tanto o HIIT mais intenso quanto o HIIT menos intenso, aumentaram significativamente o VO2 máximo e a potência máxima em watts. E não houve diferença significativa entre os grupos, ou seja, estatisticamente eles aumentaram igual, tanto a potência aeróbica quanto a potência em watts. Em relação às mudanças na utilização do substrato oxidado. Esse gráfico XY aqui, ele mostra a intensidade, que é medida por potência em watts, e a RER, que é a razão respiratória não proteica, ou o quociente respiratório. O que o quociente respiratório significa? Isso significa a resposta que o quociente respiratório te dá é qual substrato energético está sendo oxidado de forma predominante. Por quê? Para uma glicose ser oxidada, ela precisa de 6 moléculas de oxigênio. Um ácido palmítico, que é uma gordura, precisa de 24 moléculas de oxigênio. Quando você utiliza uma equação que você analisa o VCO2, a quantidade de VCO2 dividida pela quantidade de O2, você encontra uma razão. Essa razão, quando ela está próxima à variável 7, significa dizer que predominantemente você está oxidando gordura como fonte de energia. Quando a relação VCO2-VO2 está próxima à variável 1, significa dizer, através do quociente respiratório, que o substrato energético predominantemente utilizado é proveniente de fontes glicolíticas. Perfeito? Então esse gráfico aqui, ele mostra isso, esse gráfico XY. O gráfico A é o grupo que trabalhou o HIIT menos intenso e o gráfico B é o grupo que trabalhou o HIIT mais intenso. Todas essas linhas aqui significam o baseline, terceira semana, sexta semana, nona semana e 12ª semana. O que eles avaliaram? Baseado aqui nessa linha superior, no grupo que fez o HIIT menos intenso, é a linha do baseline. Aqui é a característica de oxidação de substrato deles. E conforme a intensidade vai aumentando, significa dizer que o consumo de glicose vai aumentando. A literatura é consensual quando afirma que, durante atividades intensas, segundo o American College, acima de 75% do VO2 máximo, o substrato energético predominantemente utilizado é proveniente de fontes glicolíticas. E quando a gente trabalha em baixa a moderada intensidade, o substrato energético predominantemente utilizado é proveniente de fontes oxidativas. Isso é fisiologia básica, é efeito agudo, tudo bem? E o que nós vimos aqui? Que conforme o nível de treinabilidade, eles realmente iam diminuindo a utilização de glicose em todas as faixas de intensidade, de esforço. Porém, não houve diferença significativa, apesar de ter uma pequena diminuição. No grupo que foi o HIIT mais intenso, houve diminuição significativa na utilização de glicose como fonte de energia, nas intensidades de 40% até 60% de watts de potência, da potência máxima. Houve diminuição, ou seja, aumentou a oxidação de gordura de forma significativa nestas intensidades.
com relação ao baseline. Esse outro gráfico aqui, ele mostra exatamente a contribuição de gordura e a contribuição de carboidrato, tanto no grupo de HIIT menos intenso, que é o A e o C, quanto no grupo de HIIT mais intenso, que é o gráfico B e D. E olha o que acontece. A oxidação de carboidrato, ela vai diminuindo conforme as semanas de treinamento passam, a oxidação de gordura ela vai aumentando conforme as semanas passam, pelas mesmas intensidades correspondentes, só que não existe diferença significativa. Este aqui é o grupo de HIIT menos intenso. Olha o que acontece com o grupo que fez o HIIT mais intenso. A oxidação de gordura nas intensidades mais fortes, conforme as semanas iam passando, aumentou significativamente. Isso é um dado bem interessante. Ou seja, o grupo que trabalhou mais intenso, ao passar das semanas, nas mesmas intensidades correspondentes, aumentou a oxidação de gordura significativamente. E o grupo que trabalhou o HIIT menos intenso não aumentou. Para a gente finalizar, a gente precisa fechar e concluir os resultados do estudo com relação à mudança no peso e na composição corporal. Para você que está me assistindo, se você não sabe ou tem dificuldade na leitura em inglês, não tem problema. Eu gosto de tirar e cortar um pedaço da própria conclusão do artigo para poder mostrar de forma contundente e significativa as respostas e as conclusões do estudo. Sabe o que aconteceu? Não houve diferença significativa nem no peso e nem na composição corporal. Os dois grupos, tanto o HIIT mais intenso quanto o HIIT menos intenso, não melhoraram a composição corporal. No vídeo anterior, eu falei e mostrei através de diversos estudos e evidências que o treinamento cardiorrespiratório aeróbico não é uma estratégia eficaz para o emagrecimento. E o HIIT tem sido aí jogado nas redes sociais, na internet, como sendo uma metodologia de exercício fantástica para o emagrecimento. Nesse estudo, tanto um HIIT mais intenso quanto um HIIT menos intenso não emagreceram. Então, se treinamento aeróbico não emagrece, treinamento intermitente de moderada intensidade ou de alta intensidade também não emagrecem, eu preciso trazer para você um artigo de revisão. Esse artigo aqui foi o último revisão de treinamento intermitente, ou seja, HIIT e perda de gordura. E esse artigo aqui, ele fala justamente isso que eu acabei de dizer, e eu vou ler em inglês mais uma vez um texto arrancado de forma contundente do artigo. O efeito regular do exercício aeróbico na perda de gordura, na composição, na massa gorda, é insignificante. No entanto, outras formas de exercício podem ter um grande impacto na composição corporal. Por exemplo, o surgimento de pesquisas examinando o HIIT indica que pode ser mais efetivo na redução de gordura subcutânea e gordura abdominal do que outros tipos de exercício. Os mecanismos sobre a redução de gordura induzida pelo HIIT, no entanto, são indeterminados, desconhecidos. O HIIT regular tem mostrado ser significativamente por aumentar a capacidade aeróbica e o condicionamento anaeróbico. O HIIT também diminui significativamente resistência à insulina e resulta num número de adaptações musculoesqueléticas que resultam no aumento da oxidação de gordura pelo músculo e aumenta a tolerância à glicose. Esta revisão resume os resultados dos estudos de HIIT na perda de gordura, no condicionamento aeróbico, na resistência à insulina e na adaptação musculoesquelética. Possíveis mecanismos sobre o HIIT, sobre a redução de gordura induzida pelo HIIT, são implicações para o uso
do HIIT como tratamento e prevenção da obesidade também são discutidos, ou seja, possíveis mecanismos sobre quais o HIIT induz a perda de gordura e implicações para o uso do HIIT como tratamento e prevenção da obesidade são discutidos nessa revisão. O que eu peguei para vocês? O que interessa? Os protocolos de HIIT que verificam os seus resultados. O HIIT não é bom para emagrecer? Então olhem o seguinte. Aqui é uma série de estudos, diversos protocolos pesquisadores que analisaram o HIIT na perda de gordura. O HIIT não é bom para emagrecer? Olha só. Esse artigo do Burgomaster não emagreceu. Esse artigo do Helgerud não emagreceu. Um outro artigo do Helgerud não emagreceu. Um outro artigo do Perry não emagreceu. O artigo do Talanian não emagreceu. O artigo do Tijona não emagreceu. O artigo do El Burton não emagreceu. O artigo do White não emagreceu. Ué, mas o HIIT não é bom para emagrecer? Todo e qualquer protocolo de HIIT, de qualquer jeito, para qualquer pessoa, para qualquer perfil, idade, gênero, peso, percentual de gordura, nível de treinabilidade, de condicionamento aeróbico e anaeróbico, baseado pelo limiar de lactato, não serve para emagrecer? Como é que a gente tem na literatura diversos artigos? Isso é uma revisão. Como é que a gente tem na literatura diversos artigos de HIIT que mostraram não mudança na composição corporal, que não alteraram a composição corporal e que não emagreceram? Então, se o aeróbico não emagrece e o HIIT também não emagrece, e a gente está vendo isso, queria agradecer aí você que me assistiu. Muito obrigado. Valeu, galera. É isso aí. O exercício não emagrece. Acabou a aula, vamos para casa. É isso que eu tenho como resposta para dar para você que está me assistindo até agora. Mentira, tô brincando. A aula não acabou, não se alegre. Ainda tem mais. Presta atenção. Mesmo quando as coisas parecem estar mais difíceis, sempre há uma esperança. Nunca desista. Tenha calma porque nem tudo está perdido. Olha só, eu vou te dar duas informações valiosíssimas. A primeira delas é que nem o HIIT pode ter sucesso no processo de emagrecimento se não existir um acompanhamento nutricional, se não existir um balanço energético negativo junto com a metodologia HIIT. O HIIT sim pode ser uma estratégia muito boa para o processo de emagrecimento, infinitamente melhor do que o treinamento cardiorrespiratório, com toda certeza. A literatura mostra isso, mas eu desconheço um artigo sequer na literatura que mostre a aplicação do HIIT. E se o aluno acabar de fazer o HIIT todo santo dia, ele for para lanchonete comer cheeseburger com milkshake. Você conhece alguém que faz HIIT, come cheeseburger, sorvete e milkshake todo dia e consegue emagrecer? Eu não conheço. Quando trouxerem um estudo de HIIT, onde houve superávit, balanço energético positivo, com alimentos ricos em glicose e gordura, ou seja, com uma densidade alimentar alta e houver emagrecimento, aí eu posso dizer que o HIIT independe de dieta. Não existe um artigo na literatura que mostra isso. Então nem mesmo o HIIT, que pode ser uma estratégia extremamente eficaz para o emagrecimento, pode ter sucesso se não for feito um acompanhamento nutricional para ter um balanço energético negativo junto. O outro segredo, você quer aprender a prescrever HIIT? Você precisa entender e aprender a periodizar o treinamento de HIIT. Porque o HIIT ele pode ser muito interessante na primeira sessão para gerar todas as alterações celulares, aumento na expressão gênica de enzimas e proteínas que aumentam a oxidação de gorduras, que são aumentam a expressão gênica de enzimas e proteínas que podem alterar a plasticidade da célula, a configuração da célula, de como essa célula reconhece o triacilglicerol como fonte de energia durante o repouso. O HIIT efetivamente faz isso, aumenta a expressão gênica de PGC1-alfa, AMPK, MAPK. O HIIT é muito bom, sem dúvida nenhuma. Citrato sintase, que é o primeiro intermediário do ciclo de Krebs, o HIIT faz isso e o treinamento cardiorrespiratório não faz. Então o HIIT pode ser muito bom, mas se você não souber periodizar o HIIT, você vai entrar no mesmo processo de adaptação.
Você precisa aprender a periodizar o HIIT. Se você quiser aprender a prescrever o HIIT para cada grupo, para que você tenha sucesso garantido no processo de emagrecimento dos teus alunos, você que é personal, entra no site da HiFit, eu tenho um curso de HIIT lá, dá uma olhada lá, busca maiores informações, invista na sua carreira, invista no seu conhecimento. Só vai fazer bem para você. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.